tarde, terceiro ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então, espero que vocês estejam bem. Vamos preparando o material de ciências, tá? Para a gente se preparar para mais uma aulinha. Lembrando sempre que antes de tocar nos materiais, devemos fazer o quê? Higienizar as nossas mãozinhas, lavando, como estamos em casa. O ideal é lavar, né, com água corrente, sabão, lavar bem lavadinho as mãos para depois pegar no materialzinho, tá? Não devemos brincar com a nossa higiene, com a nossa saúde, né? Isso não evita, não é só o coronavírus, não, evita muitas doenças também, né? Outras doenças que aparecem, né, que nós já tem, que já existem. Então, vamos ter sempre cuidado com a nossa higiene pessoal. Na aula passada, nós falamos sobre órgãos da audição, né? Nós estamos falando sobre o som. Então, nós temos, né, como tem algum órgão, né, que, no caso, um aparelho, que ouve, né, que é utilizado para ouvir. Que esse aparelho são o quê? O que nós temos aí? Que são as orelhas, as nossas orelhinhas, né? Elas que são, né, a principal fonte para que a gente ouça. Bom, então só lembrando, as orelhas são o quê? São órgãos do sentido da audição. Com elas é possível escutar os sons do ambiente, né? Por isso que vocês estão conseguindo o quê? Ouvir a minha voz. Né? O pavilhão auricular é uma parte da orelha. Ele é um órgão externo e as demais partes ficam no interior da cabeça. Né? Como foi mostrado no vídeo, né? Como, né? Toda a parte da orelha, tudo direitinho. Então, a gente já viu isso na aula passada, só para a gente recordar o que foi visto, né? Bom, então, como eu já falei, né, vamos conferir aí a atividade da página 79. A primeira questão diz o seguinte: observe a imagem ao lado, né, e explique por que os ouvintes conseguem escutar o som do violão. Bom, então aí nós temos uma explicação que diz que é o porquê, né? Porque o som produzido pela vibração das cordas do violão se propaga pelo ar e alcança a orelha humana. Lá, a membrana timpânica vibra ao receber o som e transmite essa vibração às demais partes da orelha. Em seguida, essa informação é conduzida para o cérebro, tá? Então, um tempinho para que vocês possam estar respondendo, colocando a resposta, né, no caderno de vocês. Quem não conseguiu, né, fazer, ou quem fez errado, né, trocar, corrigir direitinho, com atenção, tá certo? Com calma, com atenção, com dedicação, a gente chega lá, né? Bom, aqui na segunda questão, diz o seguinte: você já assistiu a algum desenho animado de faroeste? Em muitos deles, geralmente, os índios encostam a orelha no solo para tentar ouvir o barulho de cavalos ou de um trem se aproximando. Em sua opinião, isso é possível? Se sim, explique por quê. Olha só aí o desenho, a imagem, né, dos índios colocando aí a orelha no chão. Agora vamos ver aqui, olha só. Então, a resposta é sim. Porque o som também se propaga no solo, e essa propagação é mais rápida do que pelo ar, pois o solo é um meio sólido. Então, a gente está aprendendo que os sólidos, né, tem mais capacidade de receber o som, é mais rápido, né? Tá certo? Bom, a terceira: por que não devemos cutucar a orelha com objetos? Bom, a gente já viu na aula passada, né, os órgãos da audição, onde eu coloquei um vídeo, né, que falava um pouquinho sobre essa parte da orelha, né? Então, vamos ver. Por quê?
Bom, porque ao cutucá-la, podemos danificar a membrana tipânica, que é a parte da orelha responsável por receber as vibrações do som. Com a membrana tipânica danificada, o envio do som ao cérebro fica prejudicado, certo? Ok? Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Temos que ter muitos cuidados com a nossa orelha, com a nossa audição. Nós devemos descuidar dela, né? Todo cuidado é importante, né? Pra gente não se tornar um deficiente auditivo, né? Então, devemos cuidar muito bem. Então, agora vamos lá para a página 80. Tá? Então, vão se preparando aí. Passe lá para a página 80. Bom, aqui nós estamos falando sobre o quê? Saúde das orelhas, né? Então, acompanhe aí a leitura. Diz o seguinte: para não ter problemas com as orelhas, é importante limpá-las apenas externamente, ou seja, pelo lado de fora, nada de tentar limpar por dentro. Ou seja, não se deve introduzir nada no canal auditivo, né? Porque tem pessoas que têm mania de, quando o ouvido está coçando, de colocar presilhas, grampos, né? Então, não pode fazer isso, tá certo? Outro cuidado é não ficar muito tempo com o fone de ouvido. Olha aí, para vocês que gostam do fone de ouvido, em volume muito alto. Não podemos exagerar no altura, né? Tem que colocar um volume mais ou menos. Assim como a distância é medida por uma unidade de medida, que é o metro, a intensidade do som tem uma unidade própria de medida, que é o decibéis. Ok? Então, o quadro a seguir, né, apresenta a intensidade de alguns ruídos. Olha só, poluição sonora, né? Olha só aqui, o que tá de vermelho aqui é porque são coisas que é muito alta, que passa do nosso limite. A gente tem que ter cuidado com isso e muita atenção, tá certo? Bom, então aqui nós temos poluição sonora, né? Nós temos a poluição do ar, poluição da água, poluição de muitas coisas, né? Nós temos também a poluição sonora. Como é que a gente causa a poluição sonora? Olha só, se você estiver em um ambiente no qual algum som altere sua condição normal de audição, nesse ambiente, há poluição sonora. Ou seja, se nós estivermos em algum lugar onde tem, por exemplo, um carro, um alto-falante, esses carros de som muito alto, ligado muito alto, onde a gente, para falar, é preciso gritar, então significa que está tendo o quê? Uma poluição sonora, está nos deixando surdo, né? Então, imagine, por exemplo, em uma festa, onde a música em volume alto faz as pessoas gritarem para conseguirem conversar. Sem dúvida, nesse local, há poluição sonora. Ela pode fazer mal à saúde e afetar a qualidade de vida das pessoas, além de prejudicar outros animais, né? Por exemplo, os cachorrinhos, coitados, eles morrem de medo quando soltam muitos fogos, né? Fogos também causam poluição sonora, né? Quando são demais, tocados em grande quantidade, né? Bom, e principalmente os cachorros, né? Os coitados, eles se escondem porque ele tem uma audição muito aguçada, né? E prejudica, eles morrem de medo, né? Quando tem fogos, os cachorrinhos costumam se esconder, né? Debaixo das camas, procurar lugares onde ele possa ouvir o barulho menos possível. Bom, então, de acordo com a OMS, até 55 decibéis é um nível aceitável, né, de ruído. Então, aqui nós temos, né, olha só, do verde até o vermelho, como eu falei, né, o que pode. Né, nós temos piano, sala de aula, olha, a sala de aula não é boa não, olha o barulho aqui da sala de aula, um barulho enorme. Cachorro latindo, bebê chorando, aspirador de pó, já tá no verde, né?
relógio, conversa, torneira, cochicho, passarinho, né? Então, esses que estão na lista verde são, ó, conforto acústico, irritação, aqui já tem, ó, uma certa irritação, né? O amarelo já é um aumento considerável de irritação. Então, e o vermelho já é o quê? Já é riscos de danos à saúde. Já é uma tolerância que não é aceitável, né? Bom, então nós temos que tomar alguns cuidados com a nossa saúde auditiva, tá? Tá certo? Então, quais são alguns cuidados, né? Bom, então aqui nós temos algumas recomendações referentes à saúde auditiva a seguir. Dentro dessas recomendações, nós temos 3 aqui pontinhos, que é o quê? Não utilize fones de ouvido por mais de 2 horas por dia. Olha só, temos que ter cuidado com isso, lembrar sempre disso, não achar que é uma bobagem. Por isso que tem muitos velhinhos que estão o quê? Surdos, porque talvez na juventude não tenham cuidado da sua audição. Segundo, use tampões se for mergulhar em piscinas e seque os ouvidos com toalhas depois do banho, evitando a umidade no canal auditivo. Isso também é importante para não causar nenhum tipo de fungo, depois você não sentir nenhum tipo de dor de ouvido, né, por ter entrado água, esse tipo de coisa. Não introduza objetos ou artes flexíveis com pontas de algodão na orelha, pois, né, podem ferir a parte interna e o tímpano, tá certo? Bom, então aí no caso, como seria interessante se a gente estivesse na escola, que a gente pudesse levar um profissional para debater com a gente. Mas como a gente não tem essa possibilidade, eu vou colocar um videozinho que fala sobre os cuidados que nós devemos ter com a audição, tá certo? Então, assistam o vídeo com atenção. E eu vou deixar aqui uma pequena atividade na página 82 para casa, que vocês respondam, tá certo? Observe bem as imagens e responda. Só tem 2 alternativas, A e a B, tá certo? E depois eu passarei uma atividade como revisão desse conteúdo, tá bom? Bom, então a gente finaliza, né, a nossa aulinha de hoje por aqui. E que Deus abençoe a todos, que vocês possam ter uma excelente tarde de terça-feira, tá bom? Façam, se dediquem realmente aos assuntos, aos estudos de vocês, ao conhecimento. Como a gente sempre fala, né? É algo que vocês terão pro resto da vida, que ninguém nunca vai tirar, tá bom, crianças? Então, um beijão no coração de cada um e até a nossa próxima aula de ciências. Tchau!